Boa tarde, gente. Que Jesus possa nos abençoar neste momento, para que a mensagem seja muito maior do que o expositor. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a terapêutica complementar espírita, e tive a incumbência também de falar essa temática, colocando as evidências científicas para essa terapêutica complementar espírita. Bom, aí a gente pergunta, por que insistir na questão da comprovação científica de algo que trata de espiritismo? É claro que a gente não pode esquecer e deixar de notar, né, o tríplice aspecto da doutrina espírita, e um desses aspectos é a ciência. Mas nós temos em a Gênese, no capítulo 1, item 16, a seguinte afirmação de Kardec. Ele nos diz o seguinte, que o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Isso a gente percebe muito quando você está numa reunião mediúnica, né? Que o espiritismo como ciência é a ciência que estuda essa relação entre os dois mundos. Mas Kardec continua nos dizendo que ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Mas aí a gente pode pensar, por que a gente precisa da comprovação da ciência? Será que o espiritismo ele precisa de prosélitos? E precisa que a ciência o comprove para que ele traga a consolação para as pessoas? Mas quando a gente entende que a verdade, ela liberta, se nós pudermos oferecer a possibilidade das pessoas conhecerem por si próprias a verdade, ela pode mudar o mundo. Então, o intuito da gente tentar falar sobre as comprovações ou evidências científicas da terapêutica complementar espírita é de, pelo menos, clarear um pouco para que, através da própria ciência, as pessoas conheçam a verdade espiritual. Não que elas sejam espíritas, para se tornarem espíritas, mas para que o mundo melhore. E nos períodos agora de transformações intelectuais, de avanços intelectuais, em que muitos conceitos da matéria estão sendo mudados, por descobertas, inclusive científicas, nós temos certeza que a verdade ela vai ser mais elucidada e as pessoas se aproveitarão mais dela. Então, para a gente falar sobre as evidências científicas da terapêutica espírita, complementar espírita, nós vamos utilizar o trabalho, este mesmo trabalho que o Dr. Satyaki apresentou, que é uma revisão sistemática de artigos científicos que versavam sobre temas relacionados à terapêutica complementar espírita. Então, esse artigo de 2011, o Dr. Giancarlo Lucchetti fez uma revisão sistemática de 1998 artigos científicos, do período de 1966 até 2010. E procurou nesses artigos que versassem sobre prece, sobre passe, sobre água fluidificada, sobre caridade, sobre educação espiritual e sobre desobsessão. Claro que utilizando-se de termos semelhantes também, né? Então, a imposição de mãos, passe. Água magnetizada, água fluidificada. Então, utilizando-se conceitos da ciência para
fenômenos que às vezes também são explicados pelo Espiritismo. Bom, então desses 1998 artigos, nós tivemos 3 fases de análise. Então esses 1998 artigos foram passados por um pente fino. E na primeira fase do estudo, desses 1998 artigos, somente 249 tinham consistência acadêmica para que a gente colocasse como uma evidência científica. E na segunda etapa, na terceira etapa desse estudo, desses 249 artigos, somente 45 tinham a capacidade de ser analisados como evidência científica. Então, quando eu comecei a ler, né, o artigo, a gente viu lá 1998 artigos, aí eu pensei, nossa, pronto, está comprovado cientificamente, né, a questão da terapia complementar espírita. O copo estava cheio de artigo, mas à medida que o crivo científico foi passando, nós percebemos que o copo não estava tão cheio assim. Só que o copo também não está vazio. Aí que está o ponto. Então eu peço para vocês que façam essa análise comigo. Pelo fato do copo não estar totalmente cheio, não significa que não há evidência. Mas o copo estando vazio não significa também que não existe, que não significa também que existe a comprovação. Então um cético, um materialista, ele vai olhar para esse copo, vai olhar para esse tanto de trabalho, só 45 trabalhos com um poder científico mais apurado, e vai dizer, não existe comprovação, as terapêuticas complementares, elas não funcionam. Mas, por outro lado, o místico vai pegar um trabalho só e já vai falar que existe a comprovação. Então, Kardec nos pede que a nossa fé seja o quê? Raciocinada. Então é a partir disso que é a premissa. É claro que um dia isso tudo se comprovará. Mas para que isso aconteça, é necessária uma transição do planeta inteiro. É necessária a mudança de conceitos, inclusive da ciência. Há 2 anos atrás, 2015, nós tivemos a detecção das ondas gravitacionais, comprovando a teoria de Einstein, nos dizendo que o tempo e o espaço é relativo. Então, através dessa comprovação, o que a ciência entende de tempo já não é a mesma coisa do que se entendia há um tempo atrás. Então, com a evolução do pensamento, da consciência, com a evolução do mundo, provavelmente esse copo vai se encher mais. E também, quando nós nos dedicarmos a esse estudo da terapêutica complementar espírita de forma mais séria, né, utilizando-se de métodos, inclusive da própria ciência. Bom, mas dentro desse copo, que está um pouquinho cheio, a gente tem algumas evidências. No que se refere à prece, e o Satyaki falou muito bem, desses 45 trabalhos selecionados como com menos viés, menos problemas, com mais valor científico, nós temos 6 desses trabalhos. E gostaria de destacar 2 deles. Nós temos esse aqui de 2009, da equipe do AI, nos dizendo que desses 177 pacientes submetidos à revascularização miocárdica, aqueles que rezavam, mas possuíam menores complicações pós-operatórias em 3 semanas. Como é que isso é explicado?
Sati falou ali, né? No momento de prece, no momento de elevação, nós temos uma mudança das vibrações, nós temos uma mudança, nós temos uma a aproximação de espíritos superiores que às vezes podem nos auxiliar. E essa mesma equipe, no ano de 1998, com uma amostra de 151 pacientes submetidos à revascularização miocárdica, também percebeu que a oração diminui a depressão e o estresse no pós-operatório de 1 ano. Então, isso aqui é um trabalho que tem o rigor científico, que no critério de avaliação ele tirou uma nota 8, que seria uma nota de trabalhos com grande impacto. Então, nós temos essa evidência. No que se refere ao passe, à imposição de mãos, nós tivemos, nessa revisão sistemática, 11 estudos. Aqui nós temos 4 deles, 5 deles, 4 deles. E nós temos esse aqui muito interessante. Olha, de 2009, de 65 pacientes com demência, o toque terapêutico diminuiu os sintomas comportamentais, como nervosismo, e diminuiu os níveis de cortisol. Diminuiu um dado laboratorial, diminuiu um hormônio que foi medido. Né? Não teve medicação além, teve somente toque terapêutico, passe, transmissão de fluidos. E nós temos esse trabalho aqui dos ratinhos. Ah, não, esse não, é mais para frente, ratinho é o próximo. E nós temos esse trabalho aqui dos 90 pacientes com câncer em quimioterapia, cujo passe, o toque terapêutico, diminuiu a dor e diminuiu a fadiga. No que se refere à água fluidificada, eu vou passar um pouco rápido essa parte aqui, que essa parte é meio chata mesmo. No que se refere à água fluidificada, nós temos esse trabalho muito interessante com dentistas, né, em que os pacientes eles fizeram o gargarejo, né, foram irrigados, né, os seus dentes, a cavidade bucal, com água magnetizada, e nós tivemos 64% menos de tártaro. Imagina uma água fluidificada na Colgate, né, na parte de dente. Né? Olha que interessante, o tártaro diminuiu com água fluidificada. Olha como é que a energia aí da água está modificando a questão física mesmo, o crescimento de placa bacteriana. Interessante, né? E nós temos esse outro aqui, que é aí sim, o consumo de água magnetizada e o toque terapêutico na cura de ferimentos de rato. Então, o ratinho lá, ele relata-se o efeito placebo em animais, né? Mas, olha, o tamanho médio dos ferimentos no grupo experimental se mostrou consistentemente menor nos ratinhos que tomavam água fluidificada. Então, existe uma evidência. E esse trabalho, por estar aqui, é um trabalho que já passou por um crivo acadêmico rigoroso, que descartou mais de 1.900 trabalhos para trás. Isso é interessante. Mas o que me chamou mais atenção nesse trabalho, nessa revisão bibliográfica, é que os trabalhos de maior impacto são aqueles que nos indicam, através da própria ciência, qual seria a melhor e a mais eficiente terapêutica complementar espírita, que é a caridade. E, em segundo lugar, o aprendizado do espírito. Então, não precisou da gente ler na obra de Kardec para entender isso. A própria ciência já está mostrando isso para a gente. Então, dos 45 trabalhos, 10 deles nos dizem que a prática da caridade, o voluntariado, muda a vida, melhora os índices de saúde, diminui os riscos de doenças.
5.055 pessoas voluntárias lá em Israel foram avaliados no período de 7 anos. E de forma significativa do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista estatístico, nesses 7 anos, essas pessoas que praticavam a caridade viveram mais. É claro que tem a questão da social, né? Você tem uma rede de amigos, mas também nós temos aí o aprendizado do Espírito. Porque também, através da educação do Espírito, e o que é educação do Espírito? É lembrar e não sentir dor. É perdoar. É perceber a sua função como espírito imortal no mundo de provas e expiações. É compreender que nós somos muito mais do que um corpo físico. Então, através dessa educação do espírito, nós podemos melhorar os nossos índices de saúde. Dos 45 trabalhos, a terapêutica complementar espírita, que é a educação do espírito, apresentou 21 trabalhos com forte evidência científica. Então, desses trabalhos, nós temos esse aqui. 12.965 pessoas acompanhadas em 10 anos. Nós percebemos que a raiva é associada a doenças ateromatosas. Como é que a gente vai controlar a raiva? Educando o espírito. Então, isso é básico. Você não precisa de centro espírita. Você não precisa de AME falar isso. Isso é natural. Né? E sobre a desobsessão, nós não tivemos nenhum trabalho nessa época em que versasse a respeito da desobsessão como uma terapêutica que poderia influenciar na saúde das pessoas. O que se percebeu nesse trabalho é que existiam muitos relatos de obsessão, mas não da questão da desobsessão. Bom, então esses são os dados, esses aí são os números, né? Então nós temos, dos 1998, nós temos 45 trabalhos. Mas o que eu gostaria que a gente realmente prestasse atenção é no seguinte: onde estão, nesses 45 trabalhos, as curas como aconteciam na época de Jesus? Essas curas, cientificamente, elas não aparecem como evidências de que existam. Aí eu faço uma pergunta. Hoje, nós estamos no nível evolutivo que nós precisamos desse tipo de cura para a nossa evolução? Hoje, as doenças que mais matam são doenças crônicas degenerativas. Ou seja, doenças que nos dão tempo para pensarmos na nossa vida. Há uns 100 anos atrás, o que mais matava era a diarreia, que não dava tempo de você pensar. Então, a evolução, né, a mudança, né, da epidemiológica, a virada epidemiológica das doenças, nos diz que hoje nós somos mais capazes de quê? De lidar com a doença. Nós temos a possibilidade do entendimento dentro de um quadro de doença física. Então, já que nós somos, né, um corpo espiritual, né, como nós temos, né, o perispírito como um corpo básico e constituído
de uma matéria sutil sobre o qual se organiza o corpo da carne, a terapêutica complementar espírita era para resolver tudo, não era? Se o perispírito que manda, não era para ser assim? Mas não é. Por que que não é? É o que eu acabei de falar aqui agora. A gente precisa disso? A gente precisa de milagre agora? Né? Então, o conceito de saúde, né, que antigamente, antes, né, desse conceito da Organização Mundial de Saúde, era o conceito que saúde era só a ausência de doença. Se limitava a isso. Sabe? Então, se você tinha um problema na perna, cortava a perna e você estava curado. E pronto, e acabou. É claro que com a evolução do pensamento, do conhecimento, da psicologia, das leis da sociedade, da sociologia, o mundo foi melhorando e nós chegamos a esse conceito. Que a saúde é muito mais do que a ausência de doença. A saúde é o completo estado de bem-estar físico, mental e social. Mas nós que conhecemos o Espiritismo, isso já foi falado aqui hoje, nós temos o entendimento também de que a saúde, que na verdade a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, a saúde se relaciona com a alma e não somente com o corpo. Emmanuel, na questão 95 do Consolador, ele nos diz o seguinte, ó: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Então, muitas vezes a gente acha isso mesmo. Né? Muitas vezes a gente vai, inclusive ao centro espírita, para uma cura material. Inclusive. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Mas aí ele continua nos dizendo que, para a obtenção da qual, ou seja, a perfeita harmonia da alma, muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Uai! Então a doença é para cura? Esquisito, não é? Mas não é, não. A doença, muitas vezes, na maioria delas, ela é remédio para o espírito imortal. Gente, nós estamos no mundo de provas e expiações. E vamos para um mundo de regeneração, que a gente ainda vai precisar mudar ainda. É claro que a gente não tem que procurar a doença. Não é isso. Ah, eu quero ficar doente para mim. Não. Mas como se portar diante da doença é que é o essencial. Então, Kardec, os espíritos superiores no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz justamente isso. As provações da vida os fazem adiantar-se a gente, quando bem suportadas. Como expiações, as provas, né, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Então a doença, ela cura. O Dr. Décio que fala isso muito, né? A pessoa morreu curada. Né? Passou por aquele processo da doença, mas soube passar. E morreu sã. E às vezes a gente não tem nada de doença física e somos extremamente doentes. Né? Mas o legal disso aqui, e agora a gente vai voltar no trabalho, é que os espíritos superiores nos dizem assim, ó, como expiações, as provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas.
Aí nós vemos e percebemos a principal justificativa da terapêutica complementar espírita. O que nós temos nesse trabalho aqui que nós apresentamos lá para trás? Dos 151 pacientes que foram operados do coração, nós tivemos aqueles que rezavam, diminuíram a depressão e o estresse no pós-operatório. O que esses pacientes começaram a fazer melhor na sua doença cardíaca? Eles começaram a suportar melhor. O apoio de uma religião, de uma filosofia, dos amigos, o apoio dos entes e dos amigos espirituais, às vezes, na maioria das vezes, vem para nos fazer fortes, para que mesmo com a doença, o problema cardíaco, que não vai poder aumentar a pressão nunca mais, vai ter que tomar remédio para o resto da vida, seja aceito, sem depressão e sem estresse, ou com o mínimo possível de depressão e estresse. Aí nós vamos para a questão 663 do Livro dos Espíritos, que fala sobre prece. E aqui eu acho que resume tudo. Podia só ler isso aqui e acabou. Essa enrolação toda aqui que eu cheguei para chegar nesse ponto. Então Kardec, ele pergunta, ele falou assim, ó, não vou precisar de palestra de AME, eu vou fazer a pergunta direta. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar, não mudará não, mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Então vou rezar aqui pra caramba, porque aí vou resolver. Pode isso acontecer? E os espíritos superiores nos respondem que as vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Então, às vezes, não vai acontecer a cura, viu, do corpo. Às vezes tem que passar mesmo. Tem que ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós bons espíritos e, dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rude elas vos parecem. O Sátiano falou aqui que um espírito superior, o pensamento dele, ele pode interferir. Então a prece, ela traz para junto da gente espíritos bons que nos dão suporte para enfrentar a dificuldade. E olha que interessante, no mesmo trabalho, nós temos essa parte aqui que é terrível. Olha, quando fizeram a avaliação dos trabalhos a respeito da prece, chegaram-se à seguinte conclusão, que orar, isso aí é o trabalho científico. Isso aí, orar esperando o milagre, ou confiando que os médicos encontrarão a cura para a doença, pode impactar de forma negativa a saúde do paciente. Olha só. Então, a ciência está nos mostrando isso daí. Então, isso nos remete a uma postura que nós devemos adotar quanto pacientes que somos, seres que precisam de um corpo, que temos, né, a atitude que nós devemos ter, de pedir, orar, rezar, fazer uma prece, mas pedir uma prece para que possamos suportar a dor. E aí a gente pode pensar assim, nossa, então tá bom, então não adianta fazer prece, porque eu vou ter que passar pela situação mesmo, e não adianta fazer isso, porque Deus não vai me ajudar. Aí a gente percebe que tem situações que a gente fez a prece, a gente foi atendido, e a gente acha que não foi.
Continuando a questão 663, os espíritos superiores nos dizem o seguinte: julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor no milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então, muitas vezes a gente faz uma prece para resolver um problema, para amenizar uma dor, e a gente vai lá no catálogo lá da Unimed lá e marca uma consulta com o doutor Vicente. Marca a consulta com a doutora Ana Paula. Marca a consulta com um médico que às vezes consegue resolver o seu problema. Às vezes a gente marca, o médico desmarca. A gente vai em outro e dá certo. Então Deus continua atuando, só que de forma discreta, mas firme, e entendendo o que é melhor para cada um de nós. Então daí a gente coloca a questão da importância do profissional de saúde. Que às vezes o paciente, o irmão, está ali na sua frente porque ele pediu para Deus amenizar a sua dor. Daí a gente percebe a importância da medicina, a importância da terapêutica. Não somente a complementar, mas a terapêutica mesmo. Da medicina que pode ser alopata, homeopática, chinesa e tanto faz. Daí a gente percebe por que Jesus cuspiu no chão, misturou a terra e aplicou nos olhos do homem. Jesus, com a sua capacidade de espírito puro, para curar o cego, ele não precisaria de um elemento material como a terra. Mas nessa parte do Evangelho, em João 9, capítulo 9, versículo 6, nós temos aí a representação de Jesus curando, mas utilizando-se de um instrumento material. A terra é a medicina. Medicina que eu falo, ciências da saúde. Então, cabe ao profissional ser a terra, mas ser a terra junto com o fluido de Jesus. Porque só a terra, no olho, deve arranhar demais. E muito. E como é que o profissional de saúde faz isso? Como é que a gente trata uma doença, trata um paciente de forma terapêutica, de forma tradicional, mas também trata a alma. Por que que hoje a gente precisa de muitas terapias complementares? Porque o profissional de saúde, às vezes, só tem a visão da matéria. Não consegue acolher, não consegue amparar, não consegue enxergar ali, se preocupar no momento do atendimento, que existe na frente dele um irmão sofredor e necessitado. Então nós temos aqui o caso de André Luiz no livro Os Mensageiros, capítulo 44, em que André Luiz faz, acho que o primeiro atendimento dele mesmo, no plano espiritual, uma paciente que sofria dos reflexos perispirituais do tracoma, que é uma doença que afeta a córnea do paciente, ele perde a visão. Então a irmã estava lá no plano espiritual e estava com seus reflexos perispirituais do tracoma. E o instrutor de André Luiz autoriza, olha, agora ela pode ser amenizada desse sofrimento. E André Luiz vai lá, não se preocupa com a expressão
propriamente científica do fenômeno. E vê ali apenas à frente dele uma irmã sofredora e necessitada. Então isso que falta para o profissional de saúde. A técnica aliada ao amor. A terra aliada à ação de Jesus. Mas também nós somos pacientes. Muitas vezes, como já falamos aqui, buscamos a cura especificamente material. E não entendemos que a cura, ela é espiritual. Nesse trabalho, percebemos que aqueles que entendem o seu papel na sociedade, que entendem o seu papel no mundo, eles são mais sãos, mesmo com a doença. Né? 5.055 pessoas, os que eram voluntários, viviam mais em 7 anos. E isso nos faz lembrar também daquela situação em que os 10 homens com lepra foram encontrados por Jesus, e Jesus curou os 10, e os pediu para que fossem ao templo. Então é a gente, eu tive um problema no rim, eu tive a graça, tive a bênção, tive o merecimento, tive a oportunidade de resolver o meu problema físico. E a partir desse momento eu me sinto liberado para fazer o que eu quiser. Algumas vezes eu vou em atendimentos de desobsessão, água frutificada, tratamento espiritual, e tenho a oportunidade de receber, por mérito meu, também a oportunidade de amenizar de forma dramática a minha dor. E no dia seguinte, que eu não sinto mais dor, eu volto para a sociedade, volto para a matéria, e não faço como aquele que, quando viu que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. É claro que aqui não é, recebi uma graça, vem para o Espiritismo, não é isso não. Se a gente tem a oportunidade da saúde do corpo, e mesmo se a gente tem um entendimento da doença no corpo, é necessário para a nossa cura glorificar a Deus como? Nos ajustando às leis divinas. Isso é glorificar a Deus em voz alta. É ser exemplo de resiliência, é ser exemplo de obediência, é ser exemplo de perdão, é ser exemplo de amor. Então essa é a cura que a gente deve buscar. E se a gente busca com sinceridade, nós teremos muita oportunidade de trabalho. Teremos menos provas e menos expiações. Desculpa aí pelo tempo, mas deu certo, né? Que Jesus nos abençoe e assim seja.